Final do Campeonato Carioca. Sempre é bom falar de futebol no Brasil. E sempre é bom falar de Flamengo, de seleção brasileira, de jogos que o Brasil vai ter que enfrentar, de Taça Libertadores da América, da evolução do futebol carioca, ou involução, do sistema VAR, que leva o juiz a buscar informação fora de campo. E eu só tenho um camarada com quem eu gosto de conversar todo esse tipo de conversa. O nome dele? Roberto Assaf. E pior, ou melhor, ele está lançando um livro que conta a história do Flamengo. Ele vai conversar com a gente e vai esclarecer essa história toda. Você tá bom, Roberto? Prazer Tudo te bem. ver, meu irmão. Tudo bem, muito obrigado. Você também. Obrigado a você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com o jornalista esportivo Roberto Assaf. Ele também é professor de jornalismo esportivo, trabalhou muito tempo na faixa, sabe tudo de futebol, é um dos mais bem conceituados guardadores de informação na cabeça, tem uma memória privilegiada, memória de elefante, e a gente vai bater um papo aqui, e eu vou começar logo provocando a ele, num tempo que ele não era nascido. Vamos ver se ele sabe. Flamengo e Santos, 1958, depois da Copa do Mundo de 58, Santos 7, Flamengo 1. Aí eu vou ser obrigado a te corrigir. Você vai me corrigir porque foi 60. Esse jogo foi no Rio-São Paulo de 61. 61. O Flamengo foi campeão do torneio Rio-São Paulo. Ganhou do Santos lá depois. De 5-1, só que o Santos jogou sem o Pelé. É verdade, mas aqui jogou com os dois. E aqui jogou com os dois. E o Pelé jogou a beça, o Flamengo perdeu de 7-1. Eu vou te contar uma história, que eu nunca mais esqueci. E o último jogo do campeonato, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. Foi campeão. O Flamengo havia perdido do Corinthians de 3-0 na primeira fase do campeonato. No nosso time jogava Dida e companhia. Babá, Fernando. Joel, Henrique, Dida e Babá. Exatamente. Era o ataque base. Dequinha Jordan, do meio para a O esquerda. Dequinha não jogava mais. Dequinha não? Não, o Fernando, que era então o goleiro. Era Carlinhos. O Fernando foi substituído pelo Ari. Jogava Bolero. Bolero lateral direito. Bolero era zagueiro de área. Nelinho, que jogava zagueiro de área, às vezes quarto zagueiro. Jordão, era o Joubert, né? O lateral direito. O Joubert era o lateral direito, lateral esquerdo era o Jordão. Olha só, você viu esse jogo não, né? Você não, eu vi alguns tapes, ainda consegui ver sobre esse jogo. Então eu vou te contar um negócio. Em 61 eu tinha 6 anos de que eu idade. nunca mais esqueci na minha vida, foi a maior tristeza que eu tive no Maracanã. Sábado à noite, céu de brigadeiro, estrelado, lua cheia, maravilhoso. Eu fui com a minha babá pro Maracanã, eu tinha 9 anos de idade. Meu irmão, o Coutinho e o Pelé logo começaram fazendo uma tabelinha de cabeça que começou no meio de campo e acabou dentro do gol do Fernando. E daí pra frente só gol, um entrando um atrás do outro, pá. E depois o Flamengo ainda foi campeão. Mas o nosso papo não é de 1961, é papo para hoje. O que vai ser da seleção brasileira, na tua opinião, só com jogadores estrangeiros, entre aspas, jogadores que não jogam mais no futebol brasileiro? Eu tive muita esperança na seleção brasileira em relação à Copa de 2018, porque vi a seleção brasileira fazer umas partidas muito boas durante as eliminatórias. A estreia do Tite foi sensacional. Ele venceu o Equador por 3-0 jogando em Quito, e me passou a impressão de que se ele continuasse jogando daquela forma, o Brasil poderia fazer uma bela figura na Copa do Mundo. Acreditava até que poderia ser campeão. E a Copa do Mundo, para mim, foi uma decepção muito grande. Acho que o Brasil não jogou nada. Acho que o Brasil teve pequenos brilharecos que não foram suficientes para chegar sequer à semifinal da Copa. E acho que a continuidade dele foi um erro. Por quê? Porque ele foi mal na principal competição que a seleção disputaria. E acho que ele já poderia ter sido substituído. Até porque esse processo de renovação está sendo muito lento e atrapalhado. É bom a gente lembrar que a seleção alemã, que foi campeã do mundo em 2014, no Brasil, também sofreu um processo de renovação mal feito pelo mesmo treinador, o Joaquim Löw, e acabou dando com os burros na água. A seleção norte-americana, que fez uma Copa do Mundo muito boa anteriormente, em 2014, acabou entrando pelo cano, porque o Jürgen Klinsmann, que era o alemão, o treinador da seleção americana, também tratou de fazer um processo de renovação que foi muito ruim, e a seleção sequer se classificou para a Copa de 2018. Você está me dizendo, então, que o Tite, na tua opinião, não vai levar o futebol brasileiro a lugar nenhum? Ele pode levar a Copa,
não seria... Quer dizer, ganhar eliminatórias, é isso? Assim, na realidade, a gente não sabe nem se a próxima Copa vai ter 48 seleções, que é o papo que eu tenho ouvido, né? Eu acho que eu sou contra isso, acho que isso vai virar uma bagunça. Nós vamos ver jogos e jogos sem importância nenhuma graça, sem importância alguma. E acho que trata-se de uma obrigação a seleção brasileira. Eu te fiz uma colocação garantir vaga para a próxima Copa. Mas acho que ele deveria ser substituído nesse processo. Tá. Aí você me perguntaria por quem? Não, depois. A gente tem que pensar um pouco. Mas antes do por quem, e eu acho que o Renato Gaúcho não é a bola dessa vez, não é para ele. Eu quero saber de você o que você pensa de convocação de só jogadores brasileiros que jogam no Brasil. A gente já deveria ter tentado uma convocação apenas com jogadores brasileiros. A última convocação apenas com jogadores brasileiros foi feita já faz tempo. E, se não me engano, foi em 2005, um amistoso que o Brasil fez em São Paulo. Mas foi assim que o Brasil ganhou a Copa de 58, depois de ter perdido a de 50, mas vergonhosamente a de 54, mais vergonhosamente. Mas outros tempos, né? Não sei. Até tem uma história sobre a Copa de 58. Do Julinho? Do Julinho e do Evaristo. Isso é ótimo. A comissão técnica decidiu que não convocaria nenhum jogador que atuasse no estrangeiro. E, aliás, decidiu como eu imagino. Muito bem. Porque a gente já tinha, naquela época, o mesmo problema de hoje. Ou seja, os clubes estrangeiros criavam dificuldades para liberar os jogadores. E aí ficaram de lado. Julinho, ponta direita da Fiorentina, e o Evaristo, meia esquerda, do Barcelona. O Julinho, ex-Palmeiras, e o Evaristo, ex-Flamengo. Ficaram de fora da convocação porque eram, entre parênteses, estrangeiros. Entre aspas, estrangeiros. Quais foram os jogadores que entraram no lugar do Julinho e do Evaristo? Garrincha e Pelé. Não preciso dizer mais nada. O resto da história todo mundo conhece. É isso aí. Entendeu? Só que os tempos são outros. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de jogadores brasileiros no exterior e criou-se um conceito de que basta jogar fora para ser craque. Longe os jogadores brasileiros no exterior. Assim. Jogadores brasileiros que jogam nos 6 continentes, sem que a gente sequer saiba quem são. Eles estão por aí. Então o fato do cara ser brasileiro e jogar no exterior não significa que ele seja craque. Eu acho que a gente devia armar uma seleção só com jogadores que atuam no Brasil, que é para a gente ter uma ideia se isso funcionaria ou não. Aí alguém diria, se a gente convocar apenas jogadores que estão no Brasil, na próxima convocação eles vão estar no exterior, porque eles vão ganhar uma valorização maior do que a que eles têm, ou do que eles poderão alcançar, e a gente vai ficar sem eles da mesma forma. Então a gente entra num círculo vicioso, né? Se pegar o bicho, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, entendeu? Roberto, cada um de nós, e nós temos o vício da rubro-negrice, tem os melhores momentos da vida do Flamengo. Quer dizer, a nossa vida com o Flamengo. Desse nosso casamento com o Flamengo. Você saberia escolher um desses momentos que seria fantástico na tua vida, que você nunca mais vai esquecer? Tem 2 que seriam completamente diferentes um do outro. Mas eu vou ficar com o primeiro. Foi o gol do Rondinelli contra o Vasco. Não porque foi contra o Vasco. Mas fala o outro também, não tem problema. O gol do Pet. Que foi contra o Vasco também. O Vasco mas, a vítima. Pois mas não é contra o Vasco. Entendeu? É a circunstância. Eu acho que o gol do Rondinelli foi o ponto de partida para a formação do maior time da história do clube. É verdade. Aquela vitória significou a continuidade de todo aquele pessoal que estava ali e a possibilidade de vencer muitos títulos com aquele time. Você se lembra de um ano, eu não sei qual você deve saber, mas eu me lembro que eu estava no Maracanã, atrás do gol onde o Zico fez 3 dos 4 gols. Fla-Flu, 4-0 Flamengo. 4-1. 4-1. No gol do Fluminense, eu não conto. E o Flamengo arrebentou, ou melhor, o Zico arrebentou o Fluminense depois de ter sido vaiado pela torcida do Fluminense, que estava em peso no Maracanã. Você lembra disso? Claro. 16 de fevereiro de 86. Isso é inesquecível. Eu tenho uma foto de um dos gols do Zico, ele comemorando o gol, ódio, dentro do quarto onde eu trabalho. Então, isso é inesquecível. E esse é o maior Fla-Flu da minha vida. Quem jogou nessa partida, por acaso, foi o Sócrates. É verdade. Foi válido pela abertura do Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou de 4-1. É verdade.
o Zico jogou nessa partida Porque ele há muito tempo não jogava. algo absolutamente inexplicável, diria eu, o que ele fez nessa partida. Antes do jogo começar, ele vinha de uma contusão muito séria, que todo mundo sabe, e a torcida do Fluminense disse que ele era bichado. Ele chamou ele bichado. Olha só. E tem um negócio interessante nesse jogo que é o seguinte: ele sofreu calado, fez os 3 gols, e todos os gols ele comemorou na frente da torcida do Flamengo. Ele não foi provocar ninguém. Isso é mais interessante ainda, talvez, do que os próprios gols. No dia que o Márcio do Bangu quebrou a perna do Zico e acabou com o joelho dele, eu estava, como eu gostava de ficar, todo jogo noturno era muito menos valorizado, Sim. porque geralmente era quarta-feira à noite ou sábado, eram times maiores contra times menores, e eu gostava de ficar em pé no alambrado da arquibancada. E eu estava, nesse dia, a 10 metros do que aconteceu, e eu tenho aquele estalo do osso da perna do Zico na cabeça até hoje. Aquilo foi terrível, porque acabou com a carreira do Zico, na minha opinião. Ainda que ele tenha voltado e já com muita dificuldade. Você se lembra disso? Perfeitamente. Você imagine, se o Zico sofreu aquela contusão em agosto de 85, ele tinha 32 anos de idade. Se ele não tivesse sofrido aquela contusão, ele teria jogado pelo menos mais 10 anos. Na realidade, ele jogou até os 41, mas no Japão, numa outra circunstância. Ele teria sido... o Zico que nós gostaríamos de ter O Zico que visto. nós gostaríamos de ter visto até os 40 anos de idade, porque ele era um profissional exemplar e, graças a isso, e, é claro, a habilidade que ele tinha, a capacidade de futebol que ele tinha em si, né, ele teria jogado até os 40 anos, na minha visão. Qual é a tua informação sobre o Berico? Você lembra do Berico? Eu conheço bem a história do Berico. Então conta pra mim quem foi que inventou essa loucura de trazer esse louco horroroso. O Berico O Flamengo jogou bem 2 jogos. Fluminense e Olaria. o Berico, Jogou os 2. o Berico surgiu num clube do interior de São Paulo chamado Jaboticabal, que era profissional, jogava segunda ou terceira divisão de São Paulo. Dali ele foi para o Guarani, são cidades próximas, ele foi jogar em Campinas. E ele fez um campeonato paulista bastante convincente, principalmente contra os times grandes, e o Flamengo resolveu comprar o passe, trouxe para o Rio. Ele chegou aqui com uma contusão, demorou a estrear, os médicos não queriam colocar ele em campo antes que ele se curasse, ele curou a contusão, entrou em campo contra o Olaria, fez uma partida espetacular. Meu pai me levou ao Maracanã para ver esse jogo. Fez 2 gols nesse jogo. Fez 2 gols nesse jogo e deu um passo para o outro. E fez um gol no Fluminense também. Um sábado à tarde. Meu pai era tricolor, né? Nem tudo no mundo é perfeito. É verdade. Né? E ele falou para mim, eu me lembro disso direitinho, embora fosse quase uma Aí o novo criança. Pelé. Ele disse, não é o novo Pelé, preste bem atenção no Mas que eu é tô muito dizendo. bom. E aí o Berico começou a enfrentar Descer a uma ladeira. série de problemas. Na minha visão, e eu acho isso importante no jogador de futebol, ele tem que ter um mínimo de formação, um mínimo de apoio de família, e um mínimo de instrução para poder suportar o peso da cobrança, principalmente jogando no Flamengo. E eu acho que faltou ali naquele momento Estrutura. uma estrutura, maior apoio da família e um pouco mais de instrução para que ele pudesse entender onde ele estava e qual era a missão que ele tinha para cumprir. E ele foi jogado para a reserva e, mesmo assim, num dado momento, o Flamengo não queria tomar prejuízo na transação e colocou-o como titular. Ele ficou durante 10 partidas como titular, depois de ter sido reserva, e não conseguiu jogar. E o Flamengo conseguiu vender o passe dele para o México. E ele fez uma carreira bastante razoável no México. Depois eu perdi contato. Aí eu estou te dizendo isso tudo por uma razão muito simples. É bom falar isso. O Berico é personagem do meu livro. Maravilha. Eu tenho 2 capítulos sobre o Berico, porque muita gente ouve falar e não sabe exatamente então vamos quem falar do teu livro. O teu livro vai ser lançado no dia 25, semana que vem. 25 de abril. Neste Rio de Janeiro. Neste Rio de Janeiro. Em Ipanema. Em Ipanema, na esquina das ruas Nascimento Silva e Garcia Dávila. Qual é o horário e qual é o 6 horas da tarde, no restaurante Paz e Amor, famoso Paz e Amor de Ipanema. A gente vai fazer o lançamento. 3 horas da tarde? 6 horas, 6 horas da tarde. Ok, né? 18 horas. E o nome do livro é? Seja no mar, seja na terra. Eu inverti. Porque é a inversão do... Porque ele começa pelo mar. Porque eu estou contando nesse livro histórias fantásticas do Flamengo.
remo, Basquete. tênis, hóquei, basquete, contando algumas passagens da história do clube. Você lembra da Michele do Patins? Da Michele do Patins. Lembra dela? Eu não falo de patinação. Ela não está no teu livro. Não, eu não falo de patinação, porque acho que a patinação é um fenômeno mais recente na história do Flamengo, é dos anos 60 ou dos anos 70. É algo mais recente, né? O Flamengo praticou vários esportes, exemplo do Fluminense, né? O Fluminense só não praticou remo. Esses esportes nunca foram muito valorizados no Brasil, embora eles tenham tido durante muito tempo uma importância muito grande. Depois eles ficaram muito caros e o Flamengo foi se desfazendo de um por um. O Flamengo hoje tem remo, que é estatutário, e tem o basquete, porque dá lucro de alguma forma e ganha, e tem o futebol, sobre o qual eu não preciso falar. Os outros esportes foram ficando à parte, mas o Flamengo disputou muitos e todos eles tiveram uma importância. Eles ajudaram a transformar o Flamengo no maior fenômeno de popularidade do Brasil. Hoje o papo é sobre futebol e, mais do que qualquer outra coisa, Flamengo. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com um jornalista esportivo e rubro-negro inteligente, porque nenhum rubro-negro é doente. O nome dele é Roberto Assaf. Já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, entrevistando Roberto Assaf, rubro-negro histórico e, mais do que isso, jornalista esportivo com uma memória de elefante. Qual é o assunto que você se lembra do futebol que te dá a maior tristeza da tua vida? Tem vários. Eu quero um só. Rapaz, é a derrota para o Peñarol em 82 no Maracanã. Sempre Flamengo. É a pior derrota da minha vida. O futebol é essa. Conta pra mim, porque eu não estava lá e não me lembro. Não sei o que foi. A Copa Libertadores da América... Isso depois do Flamengo ser campeão do mundo. Do mundo. A segunda fase da Copa Libertadores da América era disputada em 2 grupos. Um grupo com 3, outro grupo com 3. Quem vencia esse triangular, os 2 times faziam a final. O grupo do Flamengo não era simples. Era Flamengo, River Plate e Peñarol. E o Flamengo e o Peñarol decidiram a vaga na final no Maracanã. O Flamengo havia perdido de 2-0 em Montevidéu, mas precisava vencer o jogo no Maracanã. O Maracanã super cheio, como era de hábito na época, e o Flamengo perdeu o jogo de 1-0 com o gol do Jair, brasileiro, gaúcho, que jogava no Inter, estava no Peñarol, fez um gol de falta. Quem é que jogava no Flamengo na época? Todos os jogadores que você muito conhece. Zico e companhia limitada. Todos eles. Era um grande time da história do Flamengo. Agora, o Flamengo perdeu esse jogo de 1-0 e esse jogo é terrível. Você sabe que eu briguei com a namorada que eu tinha por causa desse jogo. O Flamengo, né, jogou o tempo todo na área do Peñarol, né? Basicamente, e sofreu um gol daqueles espíritos. O Peñarol fez aquele mesmo joguinho de outro dia. Segurou para mandar alguém para frente. Mesmo. Joguinho de outro dia. E conseguiu sair vencedor. Esse jogo foi terrível. O Flamengo está precisando se vingar do Peñarol. Rapaz, eu briguei com a namorada que eu tinha nesse dia porque não existia celular, não existia nada. Eu cheguei em casa e a minha mãe falou assim: a sua namorada já ligou 2 vezes que vocês tinham combinado de sair. Eu perguntei à minha mãe: onde é que essa mulher mora? Em Marte? Será que ela não viu o que aconteceu? Onde estamos, né? Aí eu liguei para ela e falei assim: vem cá, onde é que você vive? Aí ela falou assim: não, isso aí. Aí ela disse a frase mágica: isso é apenas um jogo de futebol. A frase mágica, né? Que derrota qualquer um. Eu já tinha sofrido uma, sofri 2, né? E aí, pus fim, né? Aí assim, laço, né? Que não ia dar certo também, provavelmente. Agora, eu jurei vingança e consegui, porque ela acabou conhecendo um sujeito que era dos líderes da raça rubro-negra e casou com o cara. Esse era muito pior do que eu, porque esse é para arquibancada brigar. Eu não, sou um cara tranquilo. Tá certo. Me fala o seguinte, você me falou do momento de tristeza com o Peñarol, você me falou do momento de alegria com os gols do Vasco, contra o Vasco de Pet e Rondinelli, e eu te pergunto, seleção brasileira, você se empolga com a seleção brasileira assim como com o Flamengo? Atualmente não. Não é atualmente. Hoje você está desgostoso, que é um outro assunto. Tá? É a prova de que se você está desgostoso, é porque você se empolgava. Eu sempre me empolguei com a seleção brasileira. Me empolguei. Porque, só para situar você, quando você tinha 5 ou 6 anos de idade, eu ouvi o Brasil ser campeão do mundo em 58 pelo rádio.
com Pelé, Garrincha e 62 também. 62 também. Então, eu sou um apaixonado pela seleção brasileira e eu fico alucinado quando eu vejo que as coisas não andam como eu imagino que deveriam andar por administração pecaminosa. Mas eu não sofro com a seleção brasileira como Flamengo. Eu sofro. Mas de jeito nenhum. Eu assisto passivamente. Eu, no tempo em que eu era garoto, que o Brasil, eu vi a grande geração de ouro do futebol brasileiro jogando. Né? Eu vi o grande Santos de Pelé jogando. Eu vi o Botafogo de Garrincha. Eu vi o Cruzeiro de Tostão, o Palmeiras de Ademir da Guia. Vi os grandes times. Você está com 63, vou fazer 64. Eu vi os grandes times do futebol brasileiro na minha frente, ao vivo. Eu também. Não é? Maravilha. Então, é claro. Cruzeiro de Disseu Lopes e Tostão. Sim. E o Atlético de Nelinho e companhia. Sim. Aí quando a gente falou aqui que talvez fosse interessante colocar jogadores que atuam apenas no Brasil na seleção brasileira, isso de alguma forma, para mim, tem alguma ligação com essa época, porque havia assim, uma rivalidade entre as pessoas que torciam para times diferentes sobre quem do seu time vai ser convocado para a seleção. Quantos jogadores do meu time eu terei na Hoje, seleção? meu amigo, a seleção brasileira está de costas para o povo brasileiro. Então, se eu tiver 3 jogadores do Flamengo na seleção, ou 4, a seleção, para mim, já vai ser muito mais interessante do que eu acho que isso para todo mundo. Evidentemente que esses caras consigam mostrar algum futebol. O que você acha de Vasco, Fluminense e Botafogo atualmente na estrutura do futebol carioca? Eu acho que eles precisam acompanhar rapidamente o crescimento do futebol como atividade profissional, porque eu acho que eles andaram deixando isso um pouco de lado. Eu não faço nenhum elogio absolutamente rasgado à administração anterior do Flamengo. Não vou dizer para vocês que essa... Está falando quem? Do Eduardo Bandeira? Do Eduardo Bandeira de Mello. Eu não vou dizer que foi uma administração fantástica, extraordinária. Digo apenas que eles conseguiram resolver algumas bananas voadoras, né, que estavam pendentes. Mas não digo a você que foi sensacional, espetacular, fantástica. Não vou dizer Você isso. acha que o Flamengo está se preparando para um 2019 de campeão? O Flamengo ele sempre se prepara para ser campeão. Às vezes ele não consegue. Não, a minha pergunta não é se ele está se preparando dentro das condições dele, não é isso. A pergunta é a seguinte: a qualidade que o Flamengo tem em campo hoje dá a ele, na tua avaliação, a condição de possível campeão de muita coisa esse ano? Sim, acho que sim. Mas, porém, todavia, contudo, o Flamengo precisa driblar, antes de mais nada, o oba-oba. Isso é um dos grandes males da história do Flamengo. Isso é um mal não é novo. Atual. Isso é um mal muito antigo da história do Flamengo, o oba-oba. Esse oba-oba acaba contaminando os jogadores. Ia ser campeão antes, né? E os jogadores acabam contaminados por esse mal, mesmo sem querer. Isso já derrubou o Flamengo muitas vezes. Escala aí para mim o time do Flamengo que você colocaria em campo contra o Vasco no próximo domingo. E contra a LDU no dia 24, que é a véspera do lançamento do Diego Alves, Pará, os dois zagueiros. Os dois zagueiros, Rodrigo Caio e o Léo Duarte. O Léo Duarte. E o René. E o René na lateral esquerda. Né? O meio de campo com o William Arão, que pelo menos no momento está jogando futebol. Diego, que não pode ser reserva. E você tira o Cuejá? Não, o Cuejá continua. Então é o William Arão e Cuejá. E o ataque? O Diego, Everton Ribeiro. O Bruno Henrique não pode jogar a final contra o Vasco. Então eu vou ter que escalar o Gabriel contra a minha vontade, né? Vou ter que escalar, não vai ter jeito. E a Arrascaeta. Agora, o Gabriel no meu time ele não joga. Eu acho ele um jogador medíocre. Eu não penso igual a você, eu penso ao contrário de você. Aí, tomara que ele faça o gol da vitória. Não vou também me encarar em você por causa disso, não. Eu entendo que o Gabigol perde muito gol porque ele faz gol. E ele é aquela história que a gente conversou outro dia no rádio. Ele faz gol e chuta em gol. Porque está ali. Porque está no local correto, e eu acho que ele é um excelente jogador. E, para mim, os jogadores que vieram do Santos, fora o Mimimi, que é um papo que a gente vai ter daqui a pouco, são excepcionais. Roberto, e o futebol carioca na comparação com o futebol paulista? Os jogos do futebol paulista que eu vi esse ano, quase todos foram medíocres. O São Paulo e o Corinthians vão decidir um campeonato vindo de partidas em que eles não marcaram gols.
O Corinthians, para minha avaliação, é uma vergonha. O Corinthians jogando como time pequeno é uma vergonha. Fez uma partida contra o Santos que foi triste. O São Paulo conseguiu se acertar, sabe Deus como, durante o campeonato, e vai disputar a final. Eu acho que é porque é um time grande. Se não fosse um time grande, talvez não se acertasse. Acho que pelo fato de ser um time grande, de existir muita cobrança, ele mal ou bem conseguiu chegar até a final. Mas o futebol que eles mostraram até agora foi medíocre. E agora, faltando, 10 dias para começar o Campeonato Brasileiro, será que eles vão conseguir se acertar a ponto de disputar um Campeonato Brasileiro legal? Nesse sentido, eu não acho que o futebol carioca esteja numa linha abaixo do paulista nesse sentido. Agora, acho que os campeonatos regionais, que segundo informaram, teremos menos 2 datas em 2020, acho que os campeonatos regionais eles têm que ser mais racionais. Ou seja, o Flamengo não pode jogar com o Vasco ou o Vasco com o Flamengo 4 vezes no mesmo campeonato. Não pode ter 4 Fla-Flus no campeonato estadual. Acho que isso é um exagero. As regras precisam ser modificadas. Não é possível você ganhar a Taça Guanabara e ganhar a Taça Rio e não ser campeão. Ô Roberto, você tira da tua vida o que é bom? Não, tirar da minha vida o que é bom, não. Por que o futebol carioca, o futebol paulista, o futebol brasileiro eliminou o jogo de aspirantes a cada rodada? E por que é que, na tua avaliação, o futebol carioca, o futebol paulista, o futebol brasileiro deixou de apresentar a festa do torneio início? A razão é financeira. Você, para ter um time de aspirantes, você precisa ter técnico, jogadores, né? Claro, é evidente, né? Jogadores, ou seja, ter um elenco que seja mais ou menos fixo naquela categoria, médico, preparador físico, nutricionista, diretor. Você precisa ter um staff. Isso custa dinheiro. Então você, em vez de ter o sub-20, o sub-17... Isso custa dinheiro, mas não dá resultado? Dá resultado. Você pode, depois de 2 campeonatos de aspirantes, revelar ou dar experiência a jogadores que vêm da base de uma forma espetacular. E esses caras, depois, você pode até alcançar um alto preço se vender algum deles. Não há dúvida quanto a isso. Mas, em princípio, custa muito dinheiro para você manter. Esse é um problema básico. Que pode ser superado, mas é um problema básico. Vou aceitar a tua resposta. Na teoria é um problema básico. Mas te pergunto o seguinte. E o torneio início? Eu acho que o torneio início, o princípio básico é o mesmo. O torneio início é um dia espetacular. Realizava num dia. As pessoas enchem o Maracanã. Enchem o Maracanã para ver um torneio em que todas as equipes participantes do campeonato estavam presentes. Não acho que seja por causa de dinheiro. Também não, eu acho que não tem. Eu não vejo nenhuma dificuldade para se realizar um torneio início. Mas os dirigentes e os próprios torcedores dizem que isso ficou antigo. Ficou, como se dizia quando eu era criança, démodé, ou seja, fora de moda, né? Fora de moda porque acabou. Eu não concordo com isso. Era ruim? Não. Você vê todos os times jogarem numa tarde só? Você tem pelo menos a ideia do que os times iam apresentar. E o time que ia ganhando ia ficando. Aquilo era muito legal. De você ter pelo menos a ideia do que os times podiam apresentar, porque os jogos eram curtos, né? Sem dúvida. De 15 minutos. Mas você tinha pelo menos a ideia do que os clubes iam apresentar. 7 minutos cada tempo. De 7 minutos cada tempo. Eu achava interessante. E eu acho que pode ser novamente realizado. Mas eu acho que é difícil que isso venha a acontecer. A não ser que alguém de muito prestígio resolva pôr isso novamente em prática. Bancar essa onda. Pôr isso em prática. Por que alguém vende Vinícius Júnior e compra Arrascaeta, Vitinho, Gabigol, Bruno Henrique, Joaquim, Manuel, Francisco e Antônio? Porque... Você venderia um ídolo? Você vende a tua mãe? A tua mãe tem preço? A tua mãe tem valor? Não, mas eu acho que a relação... Como é que se explica a venda de um Vinícius Júnior? Eu acho que a relação não é essa. Eu acho que a gente, talvez, a gente não tenha ainda se preparado o suficiente para manter jogadores como esses no time. Agora, porque o clube de fora vem, faz uma oferta fabulosa e você, na linguagem popular, se vê obrigado a vender. Agora, é evidente que existem outros interesses, às vezes até difíceis de serem provados, ou seja, há gente no clube que tem interesse que esses jogadores sejam vendidos porque vão ganhar uma comissão. Eu não tenho a condição de dizer isso publicamente porque eu não tenho provas, né? Eu, como jornalista, e até como professor de jornalismo,
não posso dizer, né, uma inverdade sem pode ter como comprová-la. Claro. Tá? Mas o que se diz, a boca pequena e a boca grande também. Tem gente que ganha uma grana. Que tem gente que ganha grana e os empresários ganham, todo mundo sabe disso. Ele morreu Neves. Aí não tem problema. Aliás, o empresário de futebol é uma atividade como outra qualquer. Desde que ele pague o imposto de renda corretamente, não tem nenhum problema. Ele exerce uma atividade como outra qualquer, claro. Agora, o dirigente do clube precisa estar preparado para só olhar o interesse do clube. E aí é que fica meio complicado. Fica meio complicado, e é por isso que isso ocorre. Hoje, por exemplo, até estava comentando que já acho que o Vinícius Júnior foi vendido barato. Não falo sobre o Lucas Paquetá. Ele tá fazendo, eu não gosto do Lucas Paquetá. Porque eu discuto sobre o Lucas Paquetá, mas o Vinícius Júnior joga a bola paca. Mas é uma loucura. E eu... Dá vontade de chorar. Acho vou dizer a você, que ele foi vendido barato. Vou dizer a você que quando eu te fiz a pergunta de qual o momento triste da tua vida no futebol, eu vou dizer a você que, para mim, eu tenho 2 momentos tristes. E não são resultados de jogos, porque eu não me incomodo com isso. Ganhar ou perder, na minha avaliação de ex-atleta, faz parte do você não vai deixar de ser Flamengo também, não. Mas as 2 vezes que eu quis rasgar tudo que eu tinha do Flamengo em casa, a primeira foi a venda do Gerson para o Botafogo, numa quizumba criada pelo Flávio Costa, que não respeitou um garoto de 19 anos que o Gerson era, e colocou o Gerson para jogar na ponta esquerda para marcar o Garrincha. O Garrincha fez uma festa. Mas há um outro episódio depois desse, antes do Gerson ser vendido. Eu não me lembro, não. Mas eu me lembro, esse episódio foi tudo começa aí. Para mim. E em seguida, agora, a venda do Vinícius Júnior, em que eu estava convidado pelo candidato da situação, conversando sobre a candidatura dele, perguntei a ele, era uma quarta-feira à noite. Cara, monta uma estrutura para não deixar esse menino embora. Porque ídolo tem valor, não tem preço. Você vende o que tem preço. O que tem valor você não pode vender. Você não vende a tua mãe, cara. Tua mãe tem valor. Você não vende teus filhos. Agora entendi. Entendeu a pergunta? O teu raciocínio. Aí ele disse para mim, ele não quer ficar, isso sempre é a mesma conversinha. Ele não quer isso, mas quem sabe? Sabe o que aconteceu? Na quinta-feira pela manhã, eu liguei o rádio e ao mesmo tempo eu abri os jornais e eu vi que ele estava sendo, naquele momento, negociado e foi vendido. Para o Real Madrid. Então, agora, não há uma outra desculpa que quase sempre é aceitável. A de que ele não quer ficar. Não, quer dizer, está relacionado. Você não pode impedir a independência financeira de ninguém. Pode, porque você pode dar a independência financeira ele aqui. Dentro do clube. Mas eles gastaram 150 milhões para trazer essa parafernália. Mas quase sempre as pessoas aceitam essa desculpa. Tá certo. Agora é porque todo mundo é paternalista e fica com peninha e não sei o quê. Olha só, você me disse que havia uma estrutura de uma situação do Gerson antes dele sair do Flamengo para o Botafogo. Sim, é muito simples. O que me parece é que o João Saldanha foi no Flamengo e pediu para saber o preço do Gerson. E eles deram uma pressão enorme, o João Saldanha foi embora e trouxe dinheiro de tarde, é isso? Não. Você vai me contar? Não, é porque ele foi escalado contra a própria vontade como ponta esquerda, ou seja, para marcar a Mané Garrincha, para formar o terceiro homem do meio de campo, não aceitou essa situação e acabou se rebelando. Mas pouca gente sabe que ele continuou no Flamengo por mais 10 meses. Isso foi a final de 62, que aconteceu em dezembro. E rapidamente ele quebrou uma perna lá. Ele saiu, ele quebrou a perna de um garoto que era da base, cujo nome não me lembro agora. Mas ele saiu num treino. Ele saiu em agosto ou em setembro de 63, ou seja, 10 meses, quase 10 meses depois, 8 ou 9 meses depois que ele saiu. Ele saiu depois daquela expulsão da seleção brasileira? Porque a famosa expulsão cacareco. Ele saiu porque o Flávio insistia... Flávio Costa. Em botar na ponta esquerda. Escalá-lo em posições... que ele não jogava. Que ele não gostava de jogar. Escalou ele como centroavante. E ele, naquele momento, percebeu que o Flávio, que era Deus no céu e Flávio na terra, naquela época... Não iria acabar com o futebol dele. Não iria mudar de ideia, que os dirigentes eram menores do que ele, Flávio, e ele acabou sendo negociado com o Botafogo porque o Botafogo também tinha o dinheiro suficiente para pagar aquilo que o Flamengo pediu. Né? E ele se foi. Talvez o grande momento, eu acho que o Gerson foi terrível, mas eu era garoto, e isso talvez não tenha me machucado tanto. Para mim, a saída do Doval
do Flamengo para o Fluminense. Foi pior. Até hoje eu lamento. Vamos falar disso daqui a pouco, porque nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Roberto Assaf, que lança o livro dele, Nem no Mar, Nem na Terra. Seja no mar, seja na terra. Seja no mar, seja na terra. Foi bom errar, porque aí ele corrigiu. Seja no mar, seja na terra. No dia 25 desse mês, semana que vem, em Ipanema, na rua. Na esquina das ruas Nascimento Silva e Garcia Dávila. O nome do lugar é um restaurante. Paz e amor. Às 6 horas da tarde. Nos vemos lá. Mas não sai daí não, que tem mais Roberto Assaf, mais Flamengo, mais Seleção Brasileira e mais futebol no nosso terceiro bloco. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, nessa conversa futebolística rubro-negra com Roberto Assaf. Você foi um dos apoiadores da minha candidatura, o que muito me orgulhou, à presidência do Flamengo. Fiquei muito feliz com o teu apoio, porque eu não te conhecia, fui te procurar, mostrei a você o que eu queria fazer. Tive muita honra de contar com a tua posição ao meu lado. E pergunto a você hoje o seguinte: qual a tua opinião sobre a atual direção do Flamengo? E eu quero que você engrene com a questão dos jovens que foram, infelizmente, incendiados lá no CT do clube. Essa é a questão principal. A diretoria mal havia assumido quando houve essa tragédia. A gente ficaria aqui durante 7 programas discutindo de quem é a culpa. O fato é que aconteceu. Se a gente for discutir sobre a culpa, acho que nós não acabaremos mais o programa. Você me deixa falar uma frase? Sim. Para mim não é questão de culpa, porque ninguém quis matar 10 meninos Não, ou claro 13 que não. meninos. É uma questão de responsabilidade. E eu vou te dizer de quem é a responsabilidade, na minha opinião. É da diretoria, que não controlou um empregado que deveria controlar a situação elétrica daquela situação ali, daquele container. É isso. Mas aí aconteceu. Aconteceu. Isso é um fato. É uma desgraça. Os dirigentes assumiram e 10 dias depois ocorreu esse fato. E aí o clube passou a viver em função disso. Num primeiro momento, vou falar apenas da minha parte rapidamente, num primeiro momento eu procurei o clube para solidarizar, falar sobre o livro. Sim. O clube topou fazer o livro comigo. Quando eu vi o incêndio, eu Quem topou fazer o livro? Fazer o lançamento do livro? Inclusive participar financeiramente. Certo. Mas quando eu vi o incêndio, eu desisti imediatamente e tratei de bancar sozinho. Né? Também por ser do meu interesse. Você achou que eles iriam refugar no apoio a você? O que... Acho que sim. Acho que não. Acho que daí em diante, o incêndio do Ninho passaria a ser desculpa para tudo. Para qualquer coisa. Embora Sim, mas eles tinham vontade de fazer ou não tinham? Você achou que no primeiro momento, sim. Depois você sentiu que houve dificuldade? Depois eu senti que houve alguma dificuldade. Aí você preferiu tirar o time de campo? Preferia. Tá. Né? Esse episódio, que é o mais triste da história do clube, sem dúvida alguma, é o pior episódio da história do clube. Eu conheço o clube bem, eu conheço a história do Flamengo de cabeça para baixo. Esse é o pior episódio da história do Flamengo. Sem dúvida alguma. Não precisa procurar, eu estou dizendo. Tá? E o clube passou a viver em função disso. Isso é igual a queda do avião lá da Chapecoense, meu amigo. Da Chapecoense. Morre gente, aí é o inferno. E muita gente. Né, em circunstâncias. E garotos que têm um futuro pela frente. Garotos que têm um futuro pela frente. E o clube passou a viver em função disso. Vou te fazer outra pergunta. Vamos sair desse tema que é... Então, eu acho que essa diretoria talvez não tenha tido tempo ainda. Você me fez uma pergunta. Essa diretoria talvez ainda não tenha tido tempo de digerir esse episódio. Sapo. Mas a partir de um dado momento vai começar a cobrança. Tá certo. Né? Porque o Flamengo é eterno. Ele não vai viver de um incêndio. É isso aí. De como resolver ou não. Não vai viver, não vai morrer no incêndio. Exatamente. O Flamengo não morre no incêndio. Não. Ele perde uma parte dele, da alma dele. Quando eu digo viver, quer dizer, ele não vai viver desse episódio, né? Em torno desse episódio. Vamos falar do Doval. O Doval foi o troca-troca do Horta. Quando o Doval foi... Por que o Doval foi trocado? Foi incluído? Porque eu acho que o Horta tinha uma capacidade de convencer as pessoas muito grande, de que poderia ser melhor para todos. Então, ele conseguiu fazer, acho que foram 3 vezes, né? 75, 76 e 77. Durante 3 anos, ele conseguiu fazer troca-troca em cada um deles.
E eu acho que ele sempre levou a melhor. Né? E o Doval foi, talvez, o mais chocante de todos eles, na minha visão. O jogador que o Flamengo recebeu do Fluminense nessa troca foi espetacular e foi o precursor do Leandro. Toninho Baiano, lateral direito. Muito bom. Em compensação, o Flamengo recebeu o Roberto, goleiro. Né? Que era muito ruim. Ele não deu certo no Flamengo. Não deu certo no Flamengo. A torcida do Flamengo é terrível. Ele engoliu um frango num jogo contra o Botafogo e a partir daí... Você se lembra do episódio do Valdomiro na final contra, se não me falha a memória, o Botafogo, o Fluminense? Contra o Bangu? Claro que eu me lembro. Contra o Bangu? Claro que eu me lembro. Foi 3-0? Eu estava no Maracanã. Que o pau comeu? Eu estava no Maracanã. Eu também estava. Eu queria saber de você que episódio foi esse. Valdomiro era um goleiro louro que veio do Paraná. Ronaldo, é mais um desses muitos episódios que fala, mas ninguém tem prova. Que fala, mas ninguém tem prova. E o que se fala desse cara? O que se diz é que haviam, na época, 2 jogadores do Flamengo que se venderam para o Bangu. O Bangu, se não me falha a memória, era o Bangu do Castor de Andrade. O Bangu do Castor de Andrade. Um deles era o Valdomiro e o outro, a gente não sabe quem foi. Os jogadores da época que me falam sobre esse episódio dizem que eram 2. Mas só falam do Valdomiro porque é aquele sobre o qual todo mundo sabe. Por acaso, o Dionísio jogou nesse jogo? Não, o Dionísio era juvenil. Era juvenil naquela época. O Dionísio subiu em 67. Agora, Almir jogou e sentou o cacete no time do Bangu inteiro. Para os mais jovens, vamos falar aqui sobre isso rapidamente. Flamengo e Bangu jogaram a final do Campeonato Carioca de 66, em condições iguais. Quem vencesse o jogo seria o campeão. O Flamengo, no caso, seria bi, porque foi campeão em 65. E o Flamengo tomou uma surra do Bangu de 3-0. O Paulo Borges acabou com o jogo. Borges acabou com o jogo, fez o terceiro gol no começo do segundo tempo. E a partir daí, a partir do terceiro gol que o Bangu fez, começaram a sacanear o Flamengo. Ficou evidente que não haveria mais chance de reação. Então, o Almir havia prometido à diretoria, Almir Pernambuquinho, havia prometido à diretoria. Eles vão ganhar o título, mas não vão dar a volta olímpica. No final das contas, ele arrumou uma briga formidável dentro do Maracanã. Foi atrás do Ladeira. Foi atrás do Ladeira. Vários jogadores se envolveram na confusão. E no final das contas, o Bangu deu a volta olímpica. Ganhou o título. Né? Até porque eu fui para esse jogo pro Maracanã com meu pai. Meu pai falou assim, eu vou te levar, mas tem um detalhe. O Bangu tem um time muito melhor do que o seu. Além disso... Aladim, não tinha parada mais. O time do Bangu era o Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto... O Birajara que veio pro Flamengo depois. O Birajara Mota. O Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Eric Clemente, aquela dama do futebol. Jaime, Ocimar. Do nariz pra baixo era tudo canela. Pegava firme. Jaime, Ocimar, o jovem Ocimar com 100 anos. Paulo Borges, Ladeira, Cabralzinho. Craque. Ótimo jogador. E Aladim. O time do Bangu era esse. E o Ocimar... Daí vem os comentários, o Ocimar fez um gol quase do meio campo, e o Valdomiro se atrapalhou com a bola e deixou entrar. A partir daí passaram a acusá-lo de ter prestado favores ao Castor de Andrade. Isso nunca foi comprovado, e há gente dentro do Flamengo daquela época que negue perentoriamente esse fato. Eu não tenho prova para dizer se aconteceu ou não, mas o episódio é esse. Roberto Assaf, fala mais uma vez, porque nós vamos colocar por escrito. Nome do teu livro, lançamento, qual é o dia, qual é a rua, como é o nome do restaurante? O livro chama Seja no Mar, Seja na Terra, porque eu começo pelo remo, né? E o futebol vira meio acessório. É bom esclarecer que eu não estou contando a história do Flamengo. Essa história já foi contada várias vezes, inclusive por mim. No ano de 95, quando o Flamengo fez 100 anos, eu contei a história do Flamengo em 3 lugares diferentes. Para o Jornal dos Esportes como freela, para o Jornal do Brasil por obrigação, e por um freela que me arranjaram para fazer, eu tive que contar essa história 3 vezes de formas diferentes, com textos diferentes, né? Sou um jornalista capaz de fazer isso. Então, essa história... é o mesmo resultado. O meu resultado é o mesmo. Ordem dos fatores... A ordem das parcelas não altera o produto. Então, eu achei que seria uma bobagem contar novamente a história do Flamengo que todo mundo conhece. Mas episódios da história do clube que são desconhecidos e que foram encontrados através de uma longa pesquisa na internet, nos jornais que estão repousando na Biblioteca Nacional. Muito legal. Você acaba descobrindo
Uma função de fatos que você jamais imaginou que poderiam ter existido. Há um episódio muito engraçado em que os remadores do Flamengo salvam a vida de 2 sócios do Vasco, ali na praia do Flamengo, onde existia a praia do Rússio, né? Ali naquele lugar. Né? Salvam a vida dos 2, sendo que um deles não sabia nadar. E esses episódios não são imaginados. Coisa que aconteceu. Eu dou os nomes, eu dou todos os nomes, as datas, os lugares. Não tem como o sujeito chegar e dizer assim, não. Então, o livro começa pelo mar, por isso seja no mar, seja na terra. Olha só, um dos livros que me estimulou a leitura, e eu sou um leitor absolutamente devorador de livros, foi o Histórias do Flamengo, do Mário Filho. Esse livro e também um negro no futebol brasileiro. Também muito bom. Eu comecei a ler sobre futebol. Quando eu comecei a ler alguma coisa, eu não conseguia ler nada que não fosse futebol. O futebol pode ser um início de leitura para qualquer um, até porque esse livro, por exemplo, ele pode despertar num garoto que já tem uma idade da razão, a curiosidade em torno de assuntos históricos. Porque eu falo muito sobre assuntos históricos. Né? Eu conto, por exemplo, a história da Rua Paissandu. O Flamengo teve um estádio imenso na Rua Paissandu, do outro lado da rua que chamava Guanabara, hoje Pinheiro Machado. Frente ao Fluminense. Frente ao Fluminense. Ali, onde estão vários prédios, ali existiu um estádio do Flamengo durante 17 anos. O Flamengo ficou ali do final de 1914 até meados de 1932. Durante todo esse período, o Flamengo teve... Esse estádio pertenceu ao Conde D, né? O marido da Princesa Isabel, que pertencia à família imperial. Né? Ou seja, aqueles que eram os donos do Brasil naquela época. Então, para falar sobre o estádio, eu acabo me reportando à família imperial e aqueles tempos, ou seja, como tudo aconteceu até que o Flamengo tivesse a posse do estádio. Fala-se aí nesse assunto sobre, por exemplo, Cândido Gaffré, né, e os Guinle. Você conseguiria escalar o time do Flamengo de todos os tempos na tua cabeça? Sobre os jogadores que eu vi jogando. Claro. Tá? Porque senão eu vou ter que me reportar a Domingos da Guia, a Biguá, a Zizinho. Mas você não viu. A jogadores, e até anteriores, os jogadores do tempo do amadorismo. Mas vamos falar do que você viu. Eu acho que é muito simples. Raul, goleiro, eu não tenho dúvida sobre isso. Talvez o Renato tivesse uma brecha aí, mas eu prefiro manter o Raul. Raul, eu iria de Leandro. Você viu o Yashin jogar no Flamengo? Eu joguei bola com o Yashin. Isso então, é uma outra história. Então bota o Yashin no Flamengo. E o Pelé também. O Yashin visitou. O Pelé jogou contra o Atlético Mineiro. Jogou com o Cruzeiro. O Yashin levou um gol de pé direito do Gerson, no Maracanã, num jogo Brasil e União Soviética 2-2. O Manga jogou a bola na cabeça do Russo e voltou dentro do gol. E entrou. O jogo foi 2-2. Eu bati bola com o Yashin na Gávea. Ele agarrava e eu chutava. Se eu conto isso, nem diz que é mentira. Eu acredito. Se fosse hoje, teria um celular para bater uma foto. Naquela época não existia celular. Aliás, não existia nada, né? Mas vamos lá. Então eu escalaria Raul, Leandro, Moser, que para mim jogava bola paca, embora gostasse de bater, mas zagueiro tem que bater. Aldair, que jogava muita bola, no sentido de colocação fantástico, e claro, o Júnior. Né? O meio de campo, rapaz, vai ser difícil. Eu achava o Gerson um jogador... meio de campo com 2. O Gerson jogava um futebol extraordinário. Talvez ele seja um dos jogadores desse time, né? Mas não era o primeiro meio de campo, não era o Gerson. Gerson era o número 8. Quem era o número 5? Carlinhos e Gerson naquela época, mas eu escalaria aí... Esse meio de campo jogou durante muito tempo. Jogou, foi campeão do Rio São Paulo de 61. Isso aí. A gente conversa o nosso assunto com ele. No ataque. Mas eu não mandaria Carlinhos e Gerson. Eu jogaria com Gerson improvisado atrás. Dá. No final ele jogou assim. E Adílio. Eu acho que Adílio jogava bola paca. Era capaz de driblar no guardanapo. Né? É verdade. E na frente eu escalaria o Carlos Alberto, ponta direita, que eu acho que pra mim jogava bola paca, embora tenha tido uma passagem muito curta no Flamengo. Né? Doval, né? Preciso falar dele? É claro que ele tem que jogar, né? Ótimo, né? Aliás, devia ter começado por ele. Um tal de Zico. Né? São 4 letras, começa por Z. E da ponta esquerda o Paulo César Lima, que na minha visão jogava muita bola. Agora eu vou dizer uma coisa para você. De todos que você falou aí, além de que eu sou apaixonado pelo Paulo César Lima, ninguém me colocaria mais à vontade do que o nosso queridíssimo Uri Geller. O Uri Geller jogava... Esse, para mim, era a festa do Maracanã. Eu também acho que... Era o Garrincha do Flamengo. O Júlio César... Eu talvez escalasse o Paulo César Lima... No meio? No meio, no lugar do Gerson, na frente. E o Gerson no lugar do Carlinhos.
Aí eu toparia. Eu acho que o Paulo César, o Júlio César, eu acho que ele não teve muita sorte. Ele sofreu uma contusão muito braba e ele jamais conseguiu curá-la. Ele foi embora depois para a Argentina. Eu acho que se não tivesse sofrido essa contusão, estaria longe. Ele, com certeza ele teria ido longe. Né? Eu tenho uma boa notícia para você. Diga. Você está liberado, acabou o programa. Queria que você se despedisse. Eu quero me despedir. Convidando para o lançamento do teu Claro, completando a informação que eu comecei a dar, mas são tantos assuntos que a gente acaba atropelando, né? Seja no mar, seja na terra, dia 25 de abril, é uma quinta-feira, um dia depois da classificação do Flamengo da Libertadores. Se Deus quiser, você vai acontecer. Na esquina, no restaurante Paz e Amor, na esquina das ruas Nascimento Silva e Garcia Dávila, um point famoso de Ipanema. Não é um restaurante de luxo, qualquer um pode ir lá. E começa às 6 horas da tarde. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também em todos os horários em que nós repetimos a nossa divulgação do programa, e você pode conferir aqui embaixo da telinha, quando você pode ligar a tua televisão e ver a gente de novo, ou quem sabe ver no horário que você tenha mais disponível. Nos vemos lá.